Oi gente, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui nos nossos vídeos celebrando os 10 anos do Grupo Observatório. Hoje eu recebo o meu colega, amigo e sócio Marx Walker, do Observatório de Games. Nesse vídeo nós vamos falar exatamente disso. Chegou um momento em que a gente do Grupo Observatório, que já tinha o Observatório da TV, do cinema, dos famosos e o G e o Ouro Fino, a gente pensou em quais outras áreas a gente poderia expandir, né, para ter novos sites, em quais nichos. E nós lançamos então em 2019, né, o Observatório de Games, que é o do Marx, o de séries, o de música, o do teatro. Porém, por mais que a gente quisesse, né, que tivesse dado tudo certo, acabou que esses novos sites não vingaram como a gente gostaria, né? Então a gente acabou por encerrar alguns desses sites e continuamos apenas com o games, inclusive por muita força de vontade e empenho e dedicação do Marx, porque se fosse por mim talvez eu também tivesse encerrado o games. Então a gente está aqui hoje, né, eu e o Marcos, para a gente falar um pouquinho de como que foi esse momento quando a gente pensou em criar novos sites, né, Marcos? É isso aí. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu tô aqui com a minha camiseta favorita, né? Que é Escolha Suas Armas, e tá aqui dizendo que com muita satisfação que posso ser uma das armas aqui escolhidas pelo Grupo Observatório para ajudar nessa parte da comunicação referente a games. E foi realmente um período ali no ano de 2019 que as coisas começaram a se organizar de uma maneira tal que o Neuber percebeu que um Grupo Observatório poderia alcançar outras vertentes. Você sabe até que eu procurei essa história num print para trazer aqui, para colocar na tela, e não achei, porque no momento que a gente grava esse vídeo aqui, o Facebook, que era onde existia esse grupo, ele meio que bagunçou, não conseguia achar nada. Então é uma conversa, sei lá, imagina, de 4 anos atrás, não tem mais como buscar isso, mas foi mais ou menos assim, né? O Neuber, quando é para dar uma boa notícia, ele nunca arruma o terreno, ele manda um print, aí ele joga lá. E eu lembro que foi mais ou menos assim, ele pegou e colocou lá os prints e falou: está aberta a temporada de caça aos sócios, né, do Grupo Observatório, e foi um alvoroço. Era um grupo que a gente usava para falar de coisas de trabalho e coisas aleatórias, e o grupo virou um fuzuê. Então, mas o que é, por quê, como que faz isso e como que faz aquilo. E aí eu, que trabalhava ali até então de cinegrafista e editor de algumas coisas que a gente fazia por lá, eu fiquei olhando, aí deixei as pessoas falarem, eu falei, bom, vou lançar a minha. E aí eu falei, olha, eu topo tentar o games, eu jogo desde o Atari, sem querer entregar a idade, já entregando aqui, né? Já zerei mais de 400 jogos, já trabalhei na fábrica da Sony, da PlayStation no Japão, já fiz videogame com as próprias mãos, também sou formado em comunicação, e o meu TCC foi sobre videogame. Aí rolou um silêncio no grupo, né? Até que alguém falou assim, tá, vamos falar dos outros então. E aí eu meio que entendi que eu tinha uma chance ali de, olha, acho que a vaga pode ser minha. E aí de lá pra cá já são aí 20 anos compactados em 5, né? Porque a sensação é quase essa de você estar vivendo no jornalismo e você tem que colocar as coisas com muita dinamicidade, muita rapidez, e isso acaba fazendo com que você não perceba que o tempo passa. Então você vive muita coisa, né, nesse universo, mas também de maneira tal que a sensação parece que foi esses dias, né? Tanto quando a senha nossa, né, não, tem alguma coisa relacionada com 2019. Aí eu começo a contar, vejo que é 2023, eu falei, por que eu coloquei 2019? Eu falei, acho que foi porque é 2019, então tá dentro disso. E assim, a gente pegou um período que praticamente é um ano, né, que a gente trabalhou assim normalmente, e depois já veio a pandemia, né? Sim. E aí, imagina, não tinha nada de lançamentos, de novidades nesse período de pandemia. Talvez tenha sido até por isso também que os outros podem não ter vingado, não só por isso, mas também, né? Porque, por exemplo, música. Como que você ia falar de música no momento em que não havia novidades na música, a não ser as lives, né? Sim. Então a única coisa que Famosas dava pra lives. falar de música eram as lives. De séries piorou, né? Porque não tinha gravação de série, parou toda produção, e então você tinha que falar do que estava no ar. Embora o interesse por saber sobre isso aumentou muito porque as pessoas começaram a consumir muito, né? O stream e tal. Teatro, zero, né? Coitado do Bruno, que era do teatro. Bruno Cavalcante, grande Mas Bruno. ele teve uma sacada muito legal, que foi a de fazer as lives de entrevistas com pessoas do teatro que estavam na casa delas e ele na casa dele, e fazia aquela live.
Mas teatro sempre foi muito mais difícil de monetizar, de dar audiência, por conta de ser um nicho da muito demanda de específico. nicho, tudo isso aí. E o games, você continuou ali, apesar das dificuldades, a gente tentando. O que te motivou, apesar de toda a dificuldade, e ainda a gente enfrenta, a continuar, né? E diferente dos outros que decidiram parar. Toda vez que me pergunta assim, por que eu tô nesse meio, o que eu faço jogando videogame, né? Eu sempre costumo dizer que trabalhar aqui com games foi a oportunidade que eu tive para ajudar a pagar uma dívida que eu não consigo. Porque quando eu trabalhei fazendo videogames no Japão, aquilo ali modificou a minha vida em termos culturais, em termos de pensar como pessoa, em termos de perceber a coisa como um todo. Então, assim, os games, eles têm isso. É uma história para outras oportunidades, mas a minha vida é pontuada por games, assim, de momentos especiais. Então, o primeiro presente que eu ganhei da minha mãe, que ela conseguiu com o salário dela, foi um minigame. E nem era um videogame, né? E aí, o primeiro videogame zero que eu consegui ter na vida foi um que eu precisei fazer com as minhas próprias mãos. E aí, vindo pra cá, né, foi aquela vez que você chegou e pintou essa coisa. Olha, eu já joguei videogame, já fiz videogame, por que não falar de games? E aí, isso respondendo a pergunta, meio que tem uma coisa que os japoneses chamam de Ikigai, que é algo que é uma série de apontamentos que faz as coisas terem sentido pra você dentro de uma coisa que você faz. Então, é aqui, falando de games, que eu ajudo algumas pessoas a virar o jogo, por exemplo, né? Uma coisa que eu tenho com relação a um feedback eu vivo para ter bons feedbacks, assim, porque eu acho que essa é a minha cachaça, como diria o Gabriel Wacker, né? Eu acho que às vezes não é só dinheiro, às vezes é você estar por dentro de uma experiência que faça diferença na vida das pessoas. E o Alan, né, usa o exemplo dele para responder isso daqui, que é o seguinte: ele é um dos nossos redatores e ele falou uma vez para mim que ele chegou a ter um AVC num trabalho que ele tinha de tanta pressão. E aí o Alan chegou pra gente, né, como primeiro redator, que eu falei, olha, me ajuda, né? E aí, dentre as referências que ele me falou um dia desse, foi o seguinte, ele disse mais ou menos o seguinte: olha, já tive um AVC em lugares tão ruins, e esse aqui é o melhor lugar que eu já trabalhei na vida. E o Alan tem quase 50. Né? Então isso pra mim E aí eu olho pra mim e falei, eu estou usando videogames para ajudar as pessoas. O Alan vai ser pai daqui a pouco. Então, quando você vê, né, na hora de jogar videogame não se brinca, principalmente quando você vai falar de videogames. Então isso tem toda a diferença. Então por que eu tô aqui? Porque eu ajudo a virar jogos de maneiras variadas, e eu não tô nem falando de brincar de videogame. Claro, acho que quando você foca apenas no dinheiro, é claro, é importante, a gente precisa para sobreviver, mas é o que eu sempre falo e já falei várias vezes aqui nos vídeos que eu fiz sobre empreendedorismo, que se for só dinheiro, nunca vai estar bom. Você nunca vai estar satisfeito. Você ganha 1.000, você quer 2, você ganha 2, você quer 4, você ganha 4, você quer 10. E vira uma doença, né? E vira um saco sem fundo, não tem fim. Então, o dinheiro é consequência, é legal, bacana, nossa, ajuda muito. Mas o principal é você gostar daquilo que você faz. Porque daí o dinheiro vai ser, assim, vai ser ótimo, mas você vai estar muito menos cansado, estressado com aquilo que você faz no dia a dia, né? E eu lembro que quando eu tive essa ideia de abrir os novos sites, eu sempre pensei assim, porque o TV é o que eu comecei, é como se fosse um filho, né? Então eu não tenho nenhum sócio no TV. Aí depois, quando veio o cinema, foi através também de uma parceria, eu com o Diego, né? Que ele muito mais entendido de cinema do que eu, já escrevi sobre isso, topou essa parceria e deu andamento com o cinema. Depois o Famosos era uma área que eu dominava, porque já tinha trabalhado com isso, só que não dava tempo, né, de ficar você cuidando de um monte de coisa. Então eu comecei ele sozinho e depois eu chamei o Endrigo, que é uma pessoa que eu conheci, inclusive na mesma época que eu conheci o Marx, eu conheci o Endrigo, porque eu conheci o Marx em 2012, eu acho que foi, Marx? Pouco nessa época, eu não vou me lembrar. Foi em 2012, quando eu estava fazendo um trabalho para o RD1 de vídeo, e aí eles me chamaram para ser o repórter do Teleton naquele ano.
Esse aqui, né, que a gente se conheceu por mais um dos episódios que são típicos da minha vida. Assim, se eu vou pra cá, acontece uma coisa, se eu vou pra lá, muda a minha vida. Foi mais ou menos assim por aí pro Japão, quando eu tava decidindo ir pra uma padaria. Eu falei, vou na de cima ou vou na de baixo? Quando eu fui na de cima, eu conheci uma menina e acabei de parar no Japão com ela. Nesse dia aqui foi a mesma coisa. O Leonardo, que era um amigo meu da faculdade, não podia ir. Ele falou, olha, me ajuda lá, eu não vou conseguir ir. Vai lá filmar, tem algumas coisas, você aproveita, vai no SBT. E eu fiquei, vou ou não vou, vou ou não vou. Falei, vou. E daquele dia pra lá a gente se conheceu. Olha, trouxe até um convidado especial aqui. A câmera. Depois, se vocês puderem pegar aqui, foi com essa daqui que a gente começou os primeiros trabalhos por lá. Não vendo, não troco, tá inegociável. Ela tá um pouco intimidada aqui com as Black Magics do Thiago, mas ela tem o seu respeito aqui, tenho certeza que ela tem o seu lugar e essas aqui vão respeitar ela da mesma maneira. Ela começou, né? Ela Como eu começou falo, tudo. tem aquela que pavimenta pra outra chegar. Exatamente. É, Mas foi ali, né? Foi. Naquela época ela fazia o que dava pra fazer, né? Sim, a gente tirou um leite de pedra monstro ali com ela. E Carnaval, aí eu tudo. conheci o Marx lá no Teleton, que a gente fez essa gravação. Mas assim, depois eu acabei que comecei a fazer algumas coisas pra mim, né? De filmagem e tal, já não era mais do RD1. Aí chamava o Marx pra fazer também. Aí quando ele não podia, ele chamava alguém, a sua irmã, né? Que vinha fazer também. E depois, quando surgiu aqui a oportunidade de que a gente teve o nosso espaço, né, a nossa redação para trabalhar, que a gente começou a produzir mais conteúdos. Aí o Marcos começou a fazer com mais frequência e de lá para cá a gente não parou mais, né? A gente está sempre foi só desenvolvendo e desenrolando. Juntos. E quando surgiu essa oportunidade, essa vontade, na verdade, de abrir o Observatório de Games, sabendo da história do Marx relacionada à Sony, PlayStation e tudo mais, eu falei, acho interessante, né? Porque a pessoa que trabalhou, né, sabe muito bem como é que funciona o videogame, porque eu sou leigo em videogame, então jamais eu iria abrir um site de games, sendo que eu não sei nada, né? E aí eu falei, preciso de alguém que saiba para poder escrever, porque eu sempre falei, não dá para você começar um site dependendo que outras pessoas escrevam, porque você vai ter que pagar para essa pessoa escrever. Pagar com o quê, né? Então eu falei, Marcos, você topa? É aquilo, né? Vamos começar, vamos ver o que dá. Não sei se vai virar dinheiro ou não, né? E o Marcos topou. E aí a gente foi, né? Fomos fazendo e estamos fazendo até hoje. Pois é, mas eu diria aqui que é mais uma questão. É mais do que assim, sondar o que estava mais interessante no momento. Eu queria, né, deixar, já que isso aqui fica para os registros do grupo, né? Comentar que isso aqui é mais do que uma questão de ver o que estava melhor por ali, é uma questão de oportunidade. Se você procurar aí, sei lá, na sua empresa, alguém que olhou para o cinegrafista ou para algum cargo aleatório e falou, vem ser meu sócio, eu não conheço ninguém. Então isso é uma coisa que eu deixo registrado aqui, a oportunidade de poder trabalhar, de poder ter acessível. Então assim, não é todo mundo que vai ter essa fineza e essa sensibilidade de poder entender que às vezes a pessoa que está do teu lado ali, ela pode desenvolver algo ímpar para você como empresário, como parceiro, como uma série de coisas, e isso aconteceu aqui, né? Então é por isso que às vezes eu viro e mexe, comento aqui que, como você falou, né, o TV é o seu filho, o Games é o meu, então não fala mal do meu site. Esses dias eu fui no YouTube, tinha um cara falando mal lá, porque a gente tava fazendo os conteúdos, meio que puxando para um videogame, eu falei, imagina, sonista eu, só porque eu trabalhei lá e escrevo mais disso. Não sei. De repente, né? Não sei. Mas é isso, tipo, eu acho que quando eu sempre falo isso também, quando eu trabalho com alguém e tal, eu trabalho com a pessoa, né? Ela não trabalha pra mim. Então a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo um pouco daquela pessoa. E de repente surge uma oportunidade em que ela é a pessoa que você pode convidar pra fazer alguma coisa, né? E foi assim, tipo, com o Yao a mesma coisa, porque eu sabia que ele, né, mexia com filmes, séries, essas coisas. Também achei que era a pessoa adequada para aquela situação ali de ser sócio. E você, no caso do Games, também, né? Tava ali já comigo. Muito mais interessante de eu chamar alguém que eu já conhecia, né? Do que alguém aleatório, né? Mas, tipo... talvez eu nem chamaria, porque não tem como você chamar alguém... Seria mais prático fazer um anúncio. Falar, olha, tem essa vaga aqui. Vou criar um site, preciso de um redator de games e vou pagar para você escrever. Seria uma possibilidade. Mas então eu achei mais interessante, até financeiramente falando, né? Bem, também. Tudo fluiu nesse sentido, né? Que alguém que tope o desafio, né? E é um desafio mesmo, gente, porque quem não trabalha com internet, com site,
acha que às vezes é simples, né, e fácil. Você cria um site, né, essa é a parte mais fácil. Criar um site, URL, o layout e começar Paga a o escrever. domínio, rapidinho isso daí você Isso faz. é tranquilo, eu faço um agora, se vocês fizerem. O problema é depois, né? Você alimentar esse site e fazer com que esse conteúdo renda audiência e receita. É aí que tá. Porque dinheiro tem que vir de algum lugar, né? E no caso de internet, de site, vem de anúncio, de banner, né? Exatamente. E esse é o nosso dilema, né? A gente tá aí há 4 anos, né? Com games. Desafios diários. Nessa luta diária em busca de receita, patrocínio, parcerias, para fazer desse negócio viável do ponto de vista financeiro também. Porque do ponto de vista de satisfação de estar fazendo algo que gosta, como o Marx falou, já é uma realidade, né? Dele estar fazendo algo que ele gosta e que ele proporciona para outras pessoas também momentos ali de trabalho em algo que gosta. Mas financeiramente ainda é o desafio, né, que a gente enfrenta, né, Marcos? Exatamente, né? Falando aqui, puxando um pouquinho mais para trás aqui dessa parte dos outros sites que foram descontinuados, a gente nunca sabe, assim como várias empresas, você nunca sabe por que alguém de fato não segue a gente, mas você sabe, às vezes, por que as coisas tinham tudo para dar certo. Então, acho que nesse momento aqui da conversa vale muito a pena a gente colocar aqui que todos os sites tiveram realmente o seu empenho muito grande, estavam à frente, excelentes profissionais, naquilo que se refere ao conhecimento, né? O Rodrigão é a maior ausência profissional que eu já senti na minha vida, assim. Deixa esse feedback aqui, porque eu queria ser ele, assim. Então, eu olhar, ele falava bem, ria bem, era bonito, então tinha uma série de coisas que eu falei, porra, eu nunca vou conseguir ter essa desenvoltura. E ele tinha esse conteúdo para acrescentar e fez o papel dele aqui realmente com muita habilidade. O Fernando tinha um improviso que me fez criar uma tradição aqui minha no observatório, que é o seguinte: no dia que eu aprendo muito, me divirto muito e me emociono, eu não cobro por esse dia de trabalho. E foi com o Fernando, naquela entrevista do Kiko, que eu ri, assim, porque ele fala, lembra? O Neber falou assim: Fernando, você fala espanhol? Hablo muy bien. Chegando lá, ele mandou um portunhol que nem o Kiko entendia, nem eu entendia. Ninguém, mas assim, rolou a entrevista. Não, e assim, eu acho sensacional a pessoa que, não sabendo falar um idioma, né? Talvez ele achasse que sabia, topa, né? Fazer uma entrevista com alguém que não fala português. Não, e pra entrevistar um ídolo, eu tava filmando e tava nervoso. Imagina ele assim, com um ícone da infância. E eu achei aquilo o máximo, né? Então, os sites aqui, eles estavam... O Bruno, nem vou... O Cavalcanti, nem vou comentar dele, porque ele é um cara também ímpar, assim. Tá hoje, acho que no Estadão, não é isso? Não, ele é a pessoa... Eu acho que se não é hoje o maior, vai ser, né? O crítico de teatro brasileiro. Então, sobre conhecimento e contatos, não tenho o que falar. Mas eu acho que o que pesou, né, nos outros foi realmente o fato deles necessitarem. Claro, todos tiveram ali o seu tempo, né, deram o seu tempo, sua dedicação por um período, né, mas chegou uma hora que eles precisavam de renda, né, de ter como viver com aquele trabalho que eles gostavam de fazer, mas que infelizmente não estava gerando a receita suficiente para que eles sobrevivessem só daquilo. Então eles precisaram correr atrás, e eu super acho que tá certíssimo, né? A gente tem que correr atrás porque, infelizmente, o dinheiro ainda é algo necessário. Viver de um projeto dos sonhos é para quem tá bem acordado, entendeu? Então não é uma coisa simples assim, E tudo aquilo que a gente conquistou aqui, né? Não é parafraseando, sempre foi Deus, não, sempre foi raiva. Tudo que a gente conquistou aqui foi trabalhando, lutando, passando insônia, brigando, correndo atrás, ligando, indo em evento ruim, assistindo filme que não presta, jogando jogo ruim. Foi assim, nunca foi assim só das suas coisas favoritas, né? Viver do seu sonho demanda também você roer uma série de ossos aí até que se chegue no filé. Eu acho que a história do Grupo Observatório, ela se pauta em muitos momentos assim, em fazendo até o que não precisava fazer, mas para ter uma gordura ali, ter uma abrangência que fizesse com que a gente fosse notado por plataformas, por marcas e parcerias que foram chegando com a gente aqui conforme o tempo. Sim. Mas falando do Fernando de novo, que eu lembrei aqui... O Fernando tem histórias ótimas. Vale um podcast só do Fernando. Ele tá morando na Irlanda, né? Na Irlanda, Senão ele poderia estar aqui com a gente. Ele foi entrevistar o Buddy Valastro em inglês.
E ele fez Ele fez o topper flop. top or flop. Ele não queria apenas entrevistar, ele queria fazer um game junto com o entrevistado, né? Aliás, eu tenho marcas aqui no meu ombro até hoje, porque a assessora ficou assim no meu ombro. Falei assim, já deu, o cara precisa ir embora. E eu falei, não fala com ele, eu sou só o cinegrafista. E aí ele pegou um tempo enorme, enfim, mas ele fez com carinho aquele conteúdo ali. O Fernando era um fissurado pela geração de conteúdo. Ele era acho que um dos maiores, no bom sentido, dos maiores maníacos que já passou aqui por conteúdo. Assim, ele ia atrás dessa coisa toda. E o Rodrigo Ial tinha esse lado mais cômico. Assim. O Rodrigo Ial poderia estar no MTV facilmente hoje, assim. Eu acho que ele tinha um setup completo ali de habilidades que deixou ele muito... Quem sabe uma hora as coisas não se reorganizam aqui, a gente faz o resgate. Sim. Por que não? E, claro, né, o Fábio não se tornou sócio, mas o Fábio é uma sumidade, né? O Fábio é uma entidade. O Fábio é o cara mais... O Thiago tá aqui, ele pode comentar depois pra gente aqui numa cena de bastidores. O Fábio, assim, é um HD ambulante, assim, que você olha... É insuportável gravar o Fábio, porque teve um dia que ele passou 28 minutos falando e ele tossiu. Eu falei, graças a Deus. Porque eu pensei que você não ia tossir, não ia respirar, não ia errar. Né? Eu não tenho coragem, deixa registrado, de fazer um vídeo ou um programa para falar de novela se eu não tiver com o Fábio comigo. Não, mas o Fábio é o maior backup. Porque eu vou esquecer tudo, o nome dos atores, das novelas, dos autores, e não tem o Fábio para me socorrer, entendeu? Sem falar que ele é excelente imitador ainda, né? Ainda tem esse lado. Então a gente faz o podcast aqui, que é uma novidade que a gente está fazendo, e eu esqueço toda hora o nome. Aí eu falo, Fábio, como é que é mesmo? E ele já sabe na hora. E assim, parece que ele exercita isso. Eu perguntei para ele qual que era a técnica de memorização, se era alguma habilidade mnemônica, se era alguma técnica de engavetamento. Ele me deu uma explicação que eu não me convenceu. Eu acho que não, ele é gênio mesmo. Ele está tentando achar alguma explicação para ser mais humilde. E ele puxa as coisas muito rápido assim. Se você perguntar, assim, o casarão, ele fala fulano, fulano e fulano e fulano. E assim, não é... Porque uma coisa é você lembrar daquilo que você viveu. Né? Então eu lembro de novelas que eu assisti, de personagens que me marcaram. O Fábio, né? Ele lembra e sabe de coisas que ele não viveu, que ele não é da época dele. Sim, né? E vale a pena lembrar 10, também... 20 anos antes. Que ele sabe disso antes mesmo da gente ter essa facilidade toda online. Eu não sei se ele ia em sebos ou se alguém contava para ele, mas ele tinha essa memória antes de tudo estar muito assim a um clique de distância. Isso é uma coisa que a gente também então, isso é uma coisa que eu fico feliz e realizado também, que o Grupo Observatório me proporcionou, que foi de conhecer pessoas como você, como o Fábio, como o Rodrigo, como o João Paulo, né? Que inclusive estou com saudade do João Paulo, queria ver ele de novo e não vi mais. Deu uma sumida, né? Não sei o que ele está fazendo. Você sabe o que ele está fazendo? João? O João tá de editor também. Agora ele tá como analista de SEO, né? Lá no pessoal do Grid, né? Grid Media. Aí eles estão lá nessa parte. Mas ele tá morando aqui em São Paulo? Tá morando, ele é meu vizinho, para você ter uma ideia. Olha! Né? Eu não moro mais aqui na região da Vila Mariana, tô atualmente no Tucuruvi, e ele mora, sei lá, a 1 quilômetro de distância de mim. Ele foi lá em casa um tempo atrás, quando eu fui fazer um open house lá Nós vamos fazer uma celebração lá dos 10 anos, ele tem que vir. Aliás, rende. Porque o João foi meu braço direito, meu ajudante, né, nas tarefas do dia a dia por bastante tempo, né, antes do Fábio. E é claro, assim, as coisas mudam e cada um vai pro seu lado, mas assim, eu tenho muita gratidão porque num período em que a gente não tinha muita coisa, ele estava ali, né. O João chegou aqui também quando tudo era mato, né, então ele estava aqui numa primeira proposta e ele ajudava o Neuber a organizar uma série de coisas aqui para o Neuber não ficar louco em primeiro lugar, né, fazendo tudo ao mesmo, né, centralizando tudo. Então o Neuber foi assim, o João foi um dos primeiros votos de confiança que o Neuber deu, assim, falou, me ajuda, essa parte está contigo, não quero quase saber disso. Vou repetir, não quero quase saber disso. O Neuber não ficava sabendo. Então o João foi essa ferramenta aqui, esse colaborador que fez toda a diferença naquele momento ali para as coisas se ajeitarem para a gente poder se organizar em outras áreas, para filmar num lugar, para fazer coberturas de imprensa no outro. Então, na parte do TV isso foi fundamental. O João também tem assim, se a gente tiver um dia uma galeria de quadros aqui, o João tem o seu quadro. Tem ali o seu lugarzinho ali. Em alta resolução. Sim. Tem outros, né? Se a gente for citar nomes aqui, são muitos que passaram e alguns continuam, outros não, né? O Henrique era até o momento em que ele estava, era o primeiro, o mais antigo, de uma época que a gente nem pagava.
Sim, né? sim. O Henrique foi um dos primeiros apostadores aqui, né? De postar e de escrever e tal, porque no começo, como eu já expliquei para vocês também, a gente tinha colaboradores voluntários, né? Que não tinha, a gente não tinha aquele combinado de pagar um valor e tal. E aí o João era o João começou escrevendo voluntariamente, e eu conheci o João também através do Endrigo, que ele escrevia pro Endrigo no blog. Isso eu não sabia. Escrevia pro blog do Endrigo. E aí eu falei pro Endrigo, você não conhece alguém que faz crítica de novela, de televisão, não sei o quê? Aí ele falou, tem o João que escreve aqui pra mim e tal. Aí eu fui falar com o João, aí o João veio escrever crítica. E aí depois, né, foi encaminhando. Mas o Henrique também começou. O Henrique eu não lembro bem como é que ele começou. Mas era um dos mais antigos também, da época lá do comecinho, quando a gente ainda não remunerava, né? E depois passamos a remunerar. Então foi quando começamos a ter condições de pagar, essas pessoas que trabalharam sem receber foram as primeiras a terem a oportunidade de ganhar alguma coisa, né? Mas nada mais do que justo. Não era muita coisa, né? Porque a gente também não podia pagar, aquele todo, mas assim, era uma grande aposta, né? Mas a história do Grupo Observatório é feita de votos de confiança, Sim, né? Eu acho que é isso. Se fosse assim, o preto no branco, talvez a gente não tivesse chegado aqui. Exatamente. Até esse ponto. Foi sempre essa coisa, olha, por enquanto é isso aqui, mas funciona pra você? Então, a história é muito pautada com esses votos de confiança, isso é legal. Exatamente, eu acho que se fosse uma coisa que a gente tivesse que ser tudo formal, pago, carteira assinada, não tinha feito nada. Porque primeiro você não tinha perdido o time antes de qualquer coisa. Porque... Não, imagina. E foi um voto de confiança de quem veio, né, de somar e acreditou, né, eu acho que a maioria acreditou mesmo no sonho, na vontade de fazer algo que gostava. Sim, né? Total. Independente se estava ganhando ou não. E a gente foi levando, né? Foi profissionalizando aos poucos, né? Depois, por muito tempo, né? De 2013 até 2018, a gente era cada um na sua casa. Foi uma jornada intensa, né? Ali... 5 anos, a gente fez até a festa, né? Fizemos a festa, a gente passou no TBTzinho esses dias lá, hein? Então, imagens que você talvez gostasse de lembrar. E passou as minhas 5 fotos. 5 anos, né? E agora a gente está celebrando 10, né? Desde 2018 a gente tem o nosso espaço e tal. A gente chegou a trabalhar uma época vindo na redação, né? Aí veio a pandemia, acabou que a gente mudou e tal. Não é uma necessidade para quem trabalha com internet trabalhar fisicamente junto, né? Mas teve esse momento em que a gente se encontrou para trabalhar junto no mesmo espaço. E aí que começa também aquelas questões de diferenças, vale, né? De conflitos, né? Muito mais que acontecem, algumas briguinhas que a gente vivenciou. Às vezes não tem, né? Às vezes as coisas escritas não têm entonação, né? Então tem toda essa coisa que a distância proporciona pra gente. Mas em contrapartida a isso, vale a gente colocar aqui, é a distância que permite que a gente faça com que trabalhe com pessoas como o Guilherme de Taubaté, por exemplo. Se tivesse que morar em São Paulo, não acontecia. O Guilherme, você pode falar melhor que eu aqui, é um dos caras que escreve assim, quando a pauta está cheirando, ele já segue link. Sim. É uma coisa assim muito rápida. Então a coisa da distância proporciona também essas configurações. A gente tem pessoas que trabalhou ou até trabalham ainda de Brasília, de Salvador, do Sul. O Felipe mora em Londrina, né, no Paraná. Então são pessoas que de diversos lugares. A gente já teve gente do Rio Grande do Sul, o próprio Gabriel, né, de Sergipe. Se não fosse essa possibilidade de trabalhar online à distância, não teria como. Né? Se isso fosse uma ideia dos anos 90, primeiro que Mali tinha internet e segundo que isso... Imagine vocês... Tem que mandar uma carta, olha, segue uma carta aí que pode virar uma matéria. Imagine vocês, Gabriel Wacker, que hoje está na Folha de São Paulo, né? Cotadíssimo, tudo da Folha é um dos maiores jornalistas de entretenimento, desse ramo de conteúdo sobre televisão e tal, que a gente tem hoje, né? Que ele dá os furos e tal. Ele de Sergipe, Aracaju. Se não começou comigo, foi no começo, aqui. Ele não teria acontecido como ele aconteceu, né? Porque como é que ele ia vir parar aqui em São Paulo do nada, né? Não tinha como. Outro caso também, Erlan Bastos. Quando o Erlan começou a escrever, eu sei que começou aqui a ter coluna aqui com a gente, morando lá no Nordeste também. Era em Fortaleza, eu acho, não lembro. Fortaleza, se não me engano. Eu acho que era por ali.
Então, tipo, também não seria possível existir um Erlan Basso se não fosse dessa maneira. Enfim, então o Grupo Observatório sempre teve essa experiência do trabalho remoto online. Quando surgiu a pandemia, que todo mundo ficou de cabelo em pé, né? Com a questão de trabalhar de casa, pra gente foi tipo assim, se o problema foi esse, tá resolvido. Resolvido. Que bom que vocês estão em casa com o celular na mão. Então pra gente foi uma baita conveniência. Porque a gente já estava acostumado, não tinha nenhum problema em trabalhar de casa, né? A única coisa que caiu nessa época que a gente sentiu uma falta por aqui foram as questões das coletivas, que a gente fazia muito bem. Sim. Com o Cadu aqui, que cobria todo tipo de coletivo. O Cadu nunca teve medo também, vale a pena citar aqui, de falar, olha, a pauta é hoje a Fazenda, fazemos. A pauta hoje, feira erótica, vai, que tem link com a gente. Nossa, lembra quando nós fomos fazer lá? E essa parte também, na pandemia cortou isso, mas por outro lado nós fomos por outros caminhos que fizeram a gente render bons frutos dali também. E é isso que importa, eu acho, assim, né? É além do aprendizado, da experiência, de tudo que a gente vai acumulando, né, nesse tempo, no caso 10 anos do Grupo Observatório, são as pessoas, né? Que a gente conhece. Às vezes tem alguma diferença, alguma coisinha ali que acontece, mas eu, graças a Deus, posso dizer que 10 anos, muitas pessoas passaram aqui e eu não consigo lembrar, pelo menos, de alguém que eu tenha me desentendido ao ponto de não conversar mais, ou se ela me ver vai trocar de calçado. Eu não tenho essa... Você lembra de alguém? Não acho que não, né? Eu acho que assim, quando você está numa posição de liderança, isso te deixa muitas vezes sozinho no seu ponto de pensamento. Isso é muito comum de quem ocupa cargos que estão precisando ali às vezes de um pulso mais firme. E muitas vezes quando você trabalha com amigos, essa é até uma dificuldade que você tem de colocar alguma coisa de maneira mais incisiva, né? E aqui no final das contas é uma empresa, então você pensa, por exemplo, como um time de futebol. Você joga com seus amigos. Se você não tocar a bola pro cara que tá em melhores condições que você vai xingar aquele cara, mas não é nada pessoal, porque no final das contas, quando o apito chega, todo mundo vai pra churrasqueira. Então, trazendo esse exemplo pro lado de cá, às vezes eu acho que a gente pode se exceder, eu mesmo, né? Às vezes preciso cobrar algumas pessoas, olha, o jornal de ontem com as notícias de anteontem não atende ninguém. Então, ou você me entrega essa pauta agora, ou a gente procura uma mais fresca. Então, tem essas coisas do dia a dia que realmente precisam ser vistas com um pouco mais de fervor, mas isso passa longe de você querer se colocar numa posição de altar e achar não é que pessoal, você tá né? Não é pessoal. E quando você entende isso, sua vida fica mais fácil em qualquer lugar. Não é aqui, não é na Folha, no UOL, ou em qualquer lugar. Quando você entende que a empresa é o patrão mais exigente, uma coisa que eu até comento com os redatores é o seguinte, olha, o pior patrão não sou eu, o pior patrão é o Google. Porque o Google ele bate na porta aqui 8 horas da manhã, ele fala assim, tem nota pra mim aí? Tem, senhor, temos aqui essas aqui. Ele, beleza. Se amanhã 8 horas ele voltar e não tiver nota, ele se magoa e só volta uma semana depois. Então, assim, não é a gente, são as regras. Então, acho que quando você entende isso fica mais fácil. É como funciona, né? Eu acho que quando a pessoa ela se dispõe a trabalhar num determinado negócio, seja ele qual for, a primeira coisa que você tem que aprender, mais até do que seu currículo, né? Chego lá para a vaga de emprego com um currículo extenso, cheio de coisa e tal. É que você tem que entender, tipo assim, como que funciona esse negócio aqui, né? Às vezes, você ser pontual, você saber trabalhar em grupo, nem sempre é o que aquele tipo de negócio demanda, né? Sim. Então, você entender o que o negócio vai demandar de você é o que mais importa. Aliás, eu vou, sem citar nomes, claro, né? Colocar aqui que às vezes a gente tinha profissionais de características muito polêmicas, mas que entregavam no final das contas um material que você queria matar ele antes disso, mas quando entregava assim, não lembro de mais nada. Né? Então, é comum também. Você tem ali algumas diretrizes que fazem a diferença quando precisam fazer, mas assim, no fim do dia, você precisa ter entregado um bom trabalho, né? E aí, seja de maneira tranquila, sangrando, com sono, sem sono, com pressa, sem pressa, mas, né, é como eu disse, o patrão lá fora, que são as pessoas, vocês que clicam nos nossos conteúdos, que acessam o que a gente faz, é que no final das contas vão dizer se aquilo foi bem feito ou não. O que fica da câmera para trás, aqui da tela para trás, é um rolê que a gente convida vocês a virem conhecer qualquer hora aqui para que vocês percebam aqui que a brincadeira aqui é com altas emoções. A gente falou aqui do Cadu, né? Então, se você está vendo só esse vídeo, assiste o vídeo anterior, que o Cadu é o entrevistado, é o participante, e a gente
conversou um pouquinho com ele, falou sobre as experiências dele aqui no Grupo Observatório. Cadu, que hoje em dia é braço direito lá do Léo Dias, né? Léo Dias, é o Varys, tá ligado? Game of Thrones, aquele informante geral ali que ficava só na miúda. O Cadu hoje é o Varys do Léo Dias. Sim. Entendeu? O Cadu tem boas fontes, né? Como o Wacker e outras pessoas que passaram aqui, né? O Grupo Observatório tem várias reportagens muito marcantes aqui por conta dos profissionais com excelentes fontes, né? Tem muita coisa que a gente passou na frente de grandes portais aí, por ter esses caras aqui com boas fontes. Isso é muito legal também, de deixar registrado. Cadu aqui. fez bastante coisa em vídeo, né? Aqui no nosso canal também, você vai encontrar ali o Estrela Latina é o portal dele, não era o Olhar Latino que ele fazia. Isso. Que ele fazia aqui sobre coisas de novela mexicana e tudo mais. E fez muita coletiva de novela, de reality show, né? Aliás, se tiver espaço aqui, eu vou depois disponibilizar para os meninos aqui um HD que eu tenho só com coisas engraçadas do Cadu. Eu tenho esses momentos separados lá, Cadu derrubando miojo na redação, Cadu chamando pessoas pelo nome errado e tá tudo bem, entendeu? Tem momentos divertidos com o Cadu que fizeram Sempre tem, né? Se formar como profissional que é hoje. E o Cadu bravo, hein, gente? O Cadu é bravo, mas tenho certeza que ele vai curtir isso com um momento bacana. Mas a gente manda pra aprovação, Cadu, fica tranquilo. E se você quer falar alguma coisa do Games que a gente não falou? Olha só, acho que, né, como você citou aqui ao longo desses 5 anos, foi uma jornada que a gente vai dançando conforme a música, né? Então hoje é legal a gente citar aqui que o Observatório de Games ele também partiu para uma expansão de conteúdo que é relativa à tecnologia, que tem rendido boas coisas, boas parcerias pra gente lá. Alguns dos programas que a gente pode estrear aqui mais adiante para vocês envolve justamente parceiros de cunho tecnológico. Então, como fazer review, os podcasts que a gente está para fazer aqui também. Então, marcas como LG, Samsung, AOC, Lexar, não posso deixar de citar aqui também, são parceiros que estão para chegar aqui para fazer a diferença nesse tipo de conteúdo, porque se você estiver assistindo aqui em algum momento dessa tela que vai ter a parte do Regis, né, que cita aqui que a gente tem que se estruturar de parcerias de receitas diferentes, né? Você não pode, como ele disse aqui, colocar todos os ovos na mesma cesta. E a gente segue essa premissa aqui para também fazer outros tipos de conteúdo para manter vocês aí informados de maneiras variadas. E uma dessas maneiras é fazer o podcast também, outras coisas que a gente está tentando desenvolver aqui. E o Games tem observado, né, que quando o cara está na notícia de games, é muito curioso. Porque quando aparece lá no campo Leia Mais, é mais fácil ele clicar na notícia de tecnologia do que em outra de games. E aí, uma vez observando isso, a gente fala, olha, vamos começar a expandir para esse lado aqui também, que isso daqui tem um terreno para ser explorado que outros sites não exploram. Então não tem nenhum site que fale de games e tecnologia somente. Você tem sites que vão falar de um tudo, mas com esse viés, né? Games, tecnologia como um todo de maneira mais curiosa e reviews também, que são sempre importantes, ainda não temos por aqui. No momento que a gente grava esse vídeo aqui, a gente está a 48 horas de embarcar para Santa Catarina, a convite do governo, do governo de Santa Catarina, que é para o Floripa Conecta, que é uma série de eventos que vão rolar por lá, de várias temáticas, e games e tecnologia é uma delas. Então a gente vai ficar lá 8 dias, né, fazendo a cobertura dos eventos, para que a gente possa estrear esse novo tipo de parceria que a gente faz por aqui. Então, a gente tem observado no mercado algumas coisas que estão fugindo do eixo Rio-São Paulo, né? Porque geralmente fica tudo nessa coisa, Rio-São Paulo, e o pessoal às vezes que mora num outro estado precisa se deslocar até aqui, e isso não movimenta a roda da economia como um todo. Então, Santa Catarina, que já é um polo forte de tecnologia, teve essa iniciativa e eles fizeram esse convite dessa press trip. Então, nós vamos com 2 pessoas lá, né, para fazer a cobertura de todas as histórias que envolvem games por lá. Então, essa é uma das iniciativas que a gente está tendo aqui para poder se expandir e não ficar só nos artigos, né? O mundo hoje está muito mais dinâmico. Se você pegar o jovem hoje, deu meio-dia, ele já viu 3 sites, 4 memes, um vídeo, assistiu um seriado, foi naquele site proibido, Instagram, viu 1000 coisas, e aí como é que você divide a atenção com esse cara que passa 1000 coisas na frente? Não, e é curioso porque a gente já faz isso, mas quem é dessa geração que já nasceu digital, eles acordam com o celular na mão, né? E eu, por exemplo, eu também acordo com o celular na mão. Mas a primeira coisa a primeira coisa que eu vou olhar é o WhatsApp e e-mail. Total, né? Sempre. Depois que eu vou ver Instagram, etc. Essa turminha não. Já acorda com o TikTok. Viciado TikTok, passando, né? A gente não sabe ainda, não temos estudos ainda para saber onde é que isso vai dar, mas a gente precisa agora merecer os frames de atenção dele. Então tá tudo muito pulverizado. Eu acho que vai chegar um momento em que vai continuar tendo TikTok, podcast e tudo mais, mas as pessoas vão perceber que o que isso tá acrescentando, sabe? Assim, tipo, ficar vendo podcast
que tem vários, né, e de muito sucesso, muitas visualizações. Mas beleza, eu assisti hoje o podcast com o fulano de tal lá. Como isso se movimenta para você depois disso, né? O que isso agregou para mim? Foi apenas um passatempo, um entretenimento, me trouxe algum conhecimento, porque assim, é legal, a gente que é de uma geração um pouco mais anterior, a gente também gostava de se entreter, né, vendo programa de televisão, filme. Bastante coisa, né? Bastante coisa, a gente não tinha o que tem hoje de rede social, mas tinha outras coisas. Mas a gente tinha um pouco mais de conhecimento, né? Sim. E hoje é muito superficial, você não vê, por exemplo, grandes audiências em podcasts, em conteúdos que trazem conhecimento, né? Por exemplo, se você bota lá um cientista, que não é uma celebridade, fazendo um podcast e trazendo uma informação de conhecimento, as visualizações são pequenas, né? Sim. Por mais que seja num podcast grande, de alguém famoso. Aí você chama uma estrela do entretenimento, a audiência é gigantesca, né? Mas ela só falou da vida dela, amenidades, o que ela comeu hoje, qual roupa ela veste, e tipo, amanhã é que isso vai trazer um retorno, entende? Entendo, né? Eu lembrei dessa parte agora de um comentário que o Henrique Carlos fazia, que era o seguinte, choices. Ele usava muito essa expressão, né? E a internet é feita de choices, então quando você entende isso, você sofre menos. Quando você entende o que o Brasil se interessa, você alinha expectativas, por assim dizer, e isso torna mais preciso o teu trabalho, né? O brasileiro ele ainda tende muito a clicar nas coisas que são, vamos dizer assim, de conhecimento menos denso, mais raso para capturar. Eu estava vindo aqui esses dias, viu um metaleiro com a notícia da Larissa Manoela, o cara camiseta do Metallica, e ele vendo a notícia da Larissa Manoela. Eu falei, aqui está o roqueiro brasileiro preocupado com o saldo da Larissa Manoela neste momento, né? E aí ele desliga aqui e vai para a notícia de rock. Então, você vê, né? Quando você tem esses assuntos que são assim de grande absorção, isso você consegue traçar um diagnóstico do que pensa e do que procura o brasileiro na web. E isso muda a todo momento, né? Por mais que isso seja mais comum, mas você tem que ir surfando nessas ondas para saber até adaptar o teu conteúdo a isso. Porque sempre o conteúdo mais superficial teve êxito, né? Então, mas é que hoje, com as redes sociais e a internet, isso se tornou uma coisa gigantesca. Né? Antigamente, a TV era o pior, né? Que todo mundo falava mal de assistir televisão, né? Assistir televisão deixa você burro, né? O pessoal falava, assistir televisão é pra gente burra, não sei o que e tal. Hoje a gente já coloca a televisão num patamar acima. Você deu uma melhorada, né? Aprendeu, evoluiu-se muito, né? Assim, é porque tem coisa pior. Se o Observatório da TV existisse na época do Viva a Noite, por exemplo, né, do Domingo Legal, nas fases da banheira, não sei quais seriam as notícias, mas assim, teríamos grandes furos de reportagem naquela época ali por conta das coisas que deveriam acontecer ali, né? Então, é que nem aquele ditado, né, que o pessoal fala, sempre teve pessoas babacas, que falam besteira, que falam que não deveria falar, mas eles falavam na mesa de bar, para meia dúzia de pessoas. Hoje em dia, esses mesmos babacas estão falam com a câmera na mão para sei lá quantas milhões de pessoas, né? Porque você tem a rede social que você pode falar. Então, a gente multiplicou muitas vezes esse poder de emburrecer, que a TV era, de certa forma, limitado, né? Porque você assistia televisão, mas você tá ali na sua casa, é você com a televisão e tal. A internet multiplicou isso em muitos poderes. Mas também, né, por outro lado, nesse ponto tem todo lado positivo também. Nesse ponto é importante você também colocar o seguinte, será que é obrigação nossa estar aqui fazendo você virar um ser humano melhor? Se você é só um canal disso, será que eu preciso virar um Telecurso 2000 aqui enquanto falo de games? Não sei. Né? Então, existem nichos ali. Então, esse é o canal para você fazer isso e tomar a sua dose diária dessa coisa aqui, mas a gente também está procurando desenvolver conteúdos que possam tratar as coisas que a gente trata de maneiras mais variadas. Dá uma olhada na câmera do Neber quando eu falo o seguinte, Caetano Veloso atravessa a rua no Leblon. É uma nota épica nossa aqui, entendeu? Não, essa manchete, né, que na época do Ego, né, que foi que viralizou, depois isso se tornou algo corriqueiro, né? A gente comentou isso lá no grupo, né, a gente ficou assim, tipo...
Porque foi a primeira vez que as pessoas olharam e viram, nossa, mas o que interessa o Caetano Veloso estaciona, ele estaciona, né? Estaciona, atravessa o rolo do Caetano Leblon. Veloso estaciona no Leblon, não sei o que lá. Hã? Aí a gente virou até uma brincadeira, isso ficou uma brincadeira no grupo durante muito tempo, né? Que a gente falou assim, olha, Marques atravessa a rua e vai até a padaria, era a minha nota. E teve uma nossa que a gente fez que viralizou, da Bruna Marquezine, que era Bruna Marquezine enjoa da Itália e vai pra Grécia. Uma Cansado coisa, da Grécia. Cansado da Grécia. Cansado da Grécia, Tipo, Bruna. nossa, que canseira, né? Aí esse Marques, cansado de Osasco, vai até a Paulista. Eu acho que tem espaço pra tudo, né? A gente, principalmente, vive disso, falar de entretenimento, de conteúdo que não vai mudar a vida de ninguém, não é economia, não é política. Mas tem muita gente interessada e graças a Deus, né? Senão a gente não estaria aqui. Mas realmente eu acho que precisa a internet ser melhor consumida. Eu acho que a gente precisa dosar, né? Talvez esse momento do Google seja até um pouco disso, né? Essa entrega que está tendo menor o entretenimento nessas frentes pode ser um sinal que a gente não fica sabendo aqui, por mais que a gente frequente o Google, Raquel, a gente acaba não percebendo quais são as regras agora, né? Então, um desafio dessa vez, no momento que esse vídeo está sendo gravado, é se adaptar aos conteúdos aí da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que está sendo entregue. Porque é isso, né? Você tem que dar ao público o que ele quer, né? Se ele quer ver pão e circo, vamos dar pão e circo. O que quer o público neste momento? Né? Se ele quer outra coisa, aí vamos dar outra coisa. Porque é isso, senão você não sobrevive, né? É um tipo de negócio que você tem que entregar realmente o que as pessoas estão querendo saber, informação. É isso. Bom, a gente já falou bastante coisa, viajamos aqui na maionese, mas se for deixar a gente vai longe, né, Marcos? Mas a gente pode, né, pensar em um programa pra gente ficar falando bobagem, né? Um TBT do Observatório. Com tanta bobagem que assim, tem na internet, mais uma não vai fazer falta. Essa coisa toda. Com tanta bobagem que tem na internet, né? Só repetir pra não ficar meio errado. Que tem muita bobagem, né, gente? O Observatório Eco, vocês vão ver aqui depois no momento, a gente fazia um apanhadão de notícias, um catadão, e cada um comentava no seu quadrado. Inclusive, no vídeo que aparece aqui na tela anterior, o anterior, a gente falou sobre o Observatório E, que lá em 2018 a gente já fazia o que esse povo está fazendo hoje. Sem o glamour de hoje, mas sem o glamour de hoje, a gente já estava lá fazendo programa de rádio ou podcast com vídeo, né? Que você podia assistir o nosso programa, não era só ouvir. Grandes então, entrevistas, assim, né? Nani People, Gabriel Sarter, antes de vocês hoje em dia vocês assistem aí podcast. A gente já fazia isso. Como é que é o nome dos outros, né? Daquela Podpah, Flow, a gente já fazia isso antes, é que vocês não ficaram sabendo. Antes de ser modinha, já tava por aqui. Tá certo. No próximo vídeo, gente, eu vou falar sobre o Observatório Gastrobar, né? Que é o negócio que eu entrei no ramo diferente dos que eu já tinha, né? Que era conteúdo, site, internet. Então eu recebo aqui no próximo vídeo o chefe Otávio Gentili, que foi um consultor que me ajudou nessa empreitada diferente aí de abrir um negócio do ramo da gastronomia que não tem nada a ver, né? Com o que eu já estava fazendo. Mas vocês vão gostar também, espero que vocês acompanhem. Obrigado, Marcos, por esse bate-papo. E a gente volta na próxima semana com mais um vídeo aqui no nosso canal. Tchau. Tchau, tchau.